Há uma frase que costuma ser pronunciada quando já não sabemos o que dizer. Foi vontade de Deus. Ela é dita diante de um leito vazio, depois de uma notícia que destruiu os planos de uma família, ao lado de alguém que ainda não consegue compreender a própria perda. Talvez as palavras pretendam consolar, mas podem esconder uma pergunta ainda mais dolorosa. Deus quis isso? Se podia impedir, por que não impediu? Escute com atenção. Nem tudo o que acontece é querido por Deus da mesma maneira. Há uma diferença decisiva entre querer o mal e permitir que o mal aconteça. Quando tratei da vontade divina, formulei uma pergunta direta: existe em Deus vontade do mal? A pergunta não é pequena. Se Deus quer o mal, sua bondade parece desaparecer. Se o mal acontece contra sua vontade, seu poder parece limitado. Talvez você pense que só existem essas duas respostas. Ou Deus quis a tragédia, ou perdeu o controle sobre ela. Mas essa alternativa é falsa. Para compreendê-lo, precisamos começar por algo simples. Toda vontade busca algum bem, verdadeiro ou apenas aparente. Mesmo quem escolhe o mal procura, naquela escolha, alguma coisa que lhe parece boa: prazer, vantagem, domínio, vingança ou segurança. O mal não é desejado por ser mal. Ele é escolhido quando alguém se apega a um bem menor e destrói um bem maior. Dizem também: tudo acontece por uma razão. Essa frase pode significar duas coisas muito diferentes. Pode significar que nada escapa ao conhecimento e à providência de Deus. Nesse sentido, ela guarda uma verdade. Mas pode significar que cada violência, cada abuso, cada mentira e cada morte foram diretamente planejados por Deus como instrumentos necessários. Isso eu não posso afirmar. Um bem pode nascer depois do mal. Mas o mal não se torna bom por causa disso. A paciência dos mártires brilhou durante a perseguição. Contudo, não foi a crueldade dos perseguidores que produziu essa santidade. A crueldade continuou sendo mal. O bem surgiu da resposta da graça, não da bondade de quem praticou o mal. Precisamos agora distinguir o mal moral do sofrimento que acompanha a fragilidade da criação. O mal moral nasce quando uma criatura livre se afasta do bem que deveria escolher. Uma traição, uma tortura, uma mentira que destrói a reputação de um inocente. Esse mal de culpa, escrevi, Deus não quer de modo algum. Não o ordena, não o aprova, não o transforma secretamente numa ação justa. A criatura recebe de Deus a existência, a inteligência, a liberdade e a capacidade de agir. A deficiência moral, porém, pertence ao modo desordenado como ela emprega esses dons. Deus é causa da capacidade de escolher. Não é causa do defeito pelo qual a escolha se torna pecado. Então, por que Deus não impede cada ação má? Porque criar seres livres significa conceder-lhes uma causalidade verdadeira. Uma liberdade que só pudesse escolher aquilo que já foi mecanicamente imposto não seria liberdade. Deus poderia impedir esta ou aquela ação, e muitas vezes o faz por caminhos que você sequer percebe. Mas não quis governar a criação como um teatro de bonecos. Permitir não é aprovar. É conservar o mundo, as causas criadas e a liberdade, mesmo quando uma criatura utiliza mal aquilo que recebeu. Por isso, quando alguém fere deliberadamente outra pessoa, não diga que Deus realizou essa violência por meio do agressor. A responsabilidade permanece com quem escolheu o mal, mas nem toda dor nasce de uma decisão moral. Há doenças, acidentes, tempestades, terremotos e limites próprios de um mundo material. A matéria muda. Os corpos adoecem. Aquilo que nasce também pode morrer. A providência não elimina as causas naturais. Ela governa um universo no qual as criaturas possuem operações e relações verdadeiras. A chuva que faz germinar pode também produzir uma enchente. O fogo que aquece pode queimar. A liberdade que torna o amor possível pode ser usada para ferir. Isso não significa que Deus esteja ausente.
Significa que sua providência é mais profunda do que uma sequência de intervenções que anulam todas as causas criadas. Talvez você ainda pergunte: por que permitir um mundo no qual uma dor tão grande é possível? Não existe uma frase curta que revele o motivo particular de cada sofrimento. A razão humana pode reconhecer princípios. Não pode abrir todos os segredos da providência. Podemos, porém, afirmar isto: Deus é bom o bastante para não ser vencido pelo mal. Ele não precisa chamar o mal de bem para fazer nascer um bem novo. Pode transformar a culpa em ocasião de conversão, a perda em solidariedade, a ferida em compaixão, a perseguição em testemunho. Mas observe, a conversão é boa, a culpa continua má. A solidariedade é boa, a tragédia não se torna boa. O bem é obra da graça que responde ao mal, não uma qualidade escondida dentro dele. Contemple a cruz. A traição continuou sendo traição. A condenação do inocente continuou sendo injusta. A violência não se tornou santa porque dela veio a salvação. O que a cruz revela é outra coisa. Deus entrou no lugar do sofrimento e impediu que o pecado dos homens tivesse a palavra final. A onipotência divina não aparece apenas quando uma força é detida. Manifesta-se também quando o perdão vence o ódio, quando a vida atravessa a morte e quando a misericórdia restaura aquilo que o pecado desfigurou. Deus não contemplou a dor humana de longe. Em Cristo, assumiu-a sem aprová-la e atravessou-a sem ser vencido por ela. Por isso, diante de quem sofre, tenha cuidado com as explicações rápidas. Não diga que Deus precisava de mais um anjo. Um ser humano não se transforma em anjo, e a dor de uma família não é resolvida por uma imagem bonita. Não diga que toda tragédia foi enviada para ensinar uma lição. Talvez, naquele momento, sua tarefa não seja explicar. Seja permanecer. A misericórdia começa quando o sofrimento do outro toca seu coração e o move a socorrer. Há momentos em que a resposta mais verdadeira é uma presença silenciosa, uma oração e uma mão que não abandona. A fé não exige que você chame a ferida de bem. Exige que não entregue ao mal a última palavra. Retornemos, então, à pergunta do início. Deus quis que isso acontecesse? Se você pergunta se Deus quis o pecado, a crueldade ou a traição enquanto males, a resposta é não. Se pergunta se aquela dor escapou completamente de sua providência, a resposta também é não. Entre essas duas respostas está a distinção que precisamos guardar. Deus pode permitir aquilo que não aprova. Pode conservar a liberdade sem ser o autor de seu abuso. Pode fazer nascer o bem apesar do mal, sem transformar o mal em bem. E pode permanecer presente mesmo quando você ainda não consegue compreender seu silêncio. Mas uma nova pergunta se levanta. Se Deus já conhece cada escolha que faremos, somos verdadeiramente livres? É isso que examinaremos em nosso próximo encontro. Se esta reflexão ajudou você a distinguir a providência de uma ideia cruel de destino, continue comigo no próximo episódio de Tomás Responde.